Reflexos da inflação nas farmácias. A partir de hoje, os remédios estão 12,5% mais caros. O aumento vale para cerca de 9 mil tipos de medicamentos, com preços controlados pelo governo federal. Eleições 2016, o pleito desse ano terá nome pelo Congresso. O tema foi debatido na capital com a presença do ministro do Supremo, Teori Zavascki. A união e a cooperação, logo nesse primeiro passo, certamente contribuirão para que tenhamos eleições municipais eficientes, transparentes e rígidas. E no cronograma que antecede as eleições municipais deste ano está o cadastramento biométrico. O eleitor tem até o dia 15 de abril para evitar o cancelamento do título. E ainda a partir de hoje a colheita e comercialização do pinhão estão liberadas. A expectativa nessa safra é colher 12 mil toneladas da semente em Santa Catarina. Os detalhes da sexta rodada do retorno do Campeonato Catarinense. Destaque para o clássico entre Figueira e Chapecoense, que brigam pelo título da segunda fase da competição. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Vitória para pais e mães de alunos especiais. Depois de ter sido aprovada em primeira instância, a cobrança extra em escolas particulares foi derrubada. Enzo vai fazer 9 anos e está na segunda série do ensino fundamental. Em casa faz o que toda criança adora. Brincou até de ser jornalista com os equipamentos da nossa equipe. Autista, ele aprende com o mesmo material escolar dos colegas. E não tem professor auxiliar individual na escola. A mãe não paga a mais na mensalidade pela matrícula do filho. Todo mundo pode aprender. Todo mundo é gente, todo mundo tem seus valores, todo mundo tem suas habilidades. É só a gente aprender a valorizar o que as pessoas têm de bom e não as dificuldades que ela tem. Nem só a questão financeira é um empecilho. Sabrina conta que já foi bem atendida, mas que também teve problemas em escolas da rede pública. Em geral, a jornalista avalia que muitas vezes falta preparo e informação aos profissionais da educação. Às vezes o professor se sentia frustrado até por não conseguir ajudar aquele aluno, só que em vez de ver aquilo como um desafio, colocava o aluno como um problema. A polêmica da mensalidade diferenciada existe há anos, muito antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência ter sido sancionado na metade do ano passado. Agora, a Procuradoria de Florianópolis conseguiu reverter na Justiça um pedido do Sindicato das Escolas Particulares e garante: nenhuma escola poderá cobrar a mais para atender um aluno especial. Por ser uma decisão do Tribunal de Justiça, claro que é um posicionamento que vai prevalecer por todo o Estado. Além de ampliar a fiscalização, a Prefeitura deve lançar concurso público para especializar os atendimentos em sala de aula. Por isso que nós pedimos para que todos os munícipes que tiverem conhecimento de alguma escola que possa estar cobrando um valor suplementar, que comunique ao PROCON municipal, que imediatamente vai até a escola, cessa, no caso, essa cobrança indevida e ainda aplica a multa. O assunto também segue em discussão no Supremo Tribunal Federal, que pode definir regras de atuação para escolas de todo o Brasil. Mas, por enquanto, o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, amanhã, aqui na capital, também vai ser de comemoração. Diversas atividades estão programadas para acontecer a partir das 9 horas da manhã no Parque de Coqueiros e são abertas ao público. Quem acredita na educação inclusiva e tem esperanças de ver o fim do preconceito, dá uma verdadeira lição. Nem discriminação, nem superproteção. Igualdade é a medida certa. A maioria dos preconceitos surgem pela ignorância, porque aquilo que tu não conhece, tu tem medo, aquilo que tem medo te assusta. É verdade. E um estudo demonstrou que crianças que dormem bem na primeira infância, a fase até os 5 anos de idade, têm melhor desempenho na escola. Para os filhos entrarem em uma rotina saudável de sono, vale os pais usarem algumas estratégias. A Aurora já se acostumou a ouvir a mesma melodia todos os dias, no mesmo horário, e sabe que com ela está chegando a hora de dormir. Foi a maneira que a mãe encontrou para marcar um ritual que ajuda o sono a chegar. Se tu não vai cuidando isso, ela
tem o que a gente chama de efeito vulcão, então ela sente cansaço e não descansa, e isso começa a ser muito ruim para ela começa a se sentir mal, então ela chora. Uma pesquisa recente feita na Austrália constatou que crianças que não têm horários definidos para dormir e acordar são mais propensas a ter dificuldades de concentração e aprendizagem ao longo da vida. Os hábitos de sono de 2.900 crianças de até 5 anos de idade foram acompanhados e reavaliados 2 anos depois. As que não tinham problemas de sono tiveram um desempenho melhor em testes de concentração. É fundamental que a criança tenha limites, hora para dormir, hora para acordar. E ela criando o hábito, ela vai desenvolver um ritmo que a gente chama de cronobiológico, e esse ritmo vai fazer com que as coisas funcionem melhor. Kika, a mãe de Romeu, segue sempre a mesma sequência. Alimenta o bebê, estimula uma atividade e depois põe para dormir. Ajuda muito ele, muito mesmo. E a gente se entende, às vezes ele tá chorando, eu olho para ele e falo, filho, é sono. Esta pediatra recomenda uma média de 10 horas diárias de sono até a adolescência. E uma hora fixa de dormir e acordar. E se esse ritmo já estiver desregulado, ele pode ser recuperado. A gente recomenda que a cada dia a gente coloque a criança na cama 5 minutos mais cedo. Então, se ela tem o hábito de dormir 11h30 da noite, a gente vai 11h25, 11h20, cada dia 5 minutos, progressivamente até a gente chegar no horário ideal de dormir, que seria por volta de 8, 8h30 da noite. É bom o consumidor preparar o bolso. A partir de hoje, os remédios estão 12,5% mais caros. O aumento vale para cerca de 9 mil tipos de medicamentos com preços controlados pelo governo federal. O setor farmacêutico justifica o aumento, informando que essa será uma forma de compensar a inflação do período e o aumento de custos provocado pela alta do dólar e os aumentos no valor da energia elétrica. Segundo a Interfarma, a associação que representa laboratórios farmacêuticos do país, é a primeira vez em mais de 10 anos que o governo autoriza um reajuste anual de preços acima da inflação, que entre março de 2015 e fevereiro de 2016 ficou em 10,36%. E foi registrada hoje mais uma morte em decorrência da gripe H1N1 no estado. A vítima, que não teve a identidade revelada, era de Brusque, no Vale do Itajaí. Com isso, sobe para 5 neste ano o número de mortes em Santa Catarina por H1N1. Desse total, 2 foram registradas em Brusque, 2 em Blumenau e 1 em Guaramirim, no norte do estado. E a Vigilância Epidemiológica também confirmou um óbito por gripe B em Jaraguá do Sul, a primeira no estado. Por isso, Santa Catarina decidiu antecipar para o dia 25 de abril o início da vacinação contra a influenza, que iria começar no dia 30. E a seguir, no último relatório de balneabilidade da temporada, 75% dos pontos estão próprios para o banho no estado. E ainda estão liberadas colheita e comercialização do pinhão em Santa Catarina. Foi divulgado hoje o último relatório de balneabilidade da temporada de verão no estado. 75% dos pontos estão próprios para o banho. Dos 211 pontos apresentados, 153 locais, ou seja, 75,7%, estão próprios para o banho. Na capital, 50 estão aptos e 25 impróprios. Nas demais regiões, 113 estão próprios para o banho e 33 devem ser evitados. Comparado ao relatório anterior, 11 pontos passaram para próprios e 4 para impróprios. As coletas foram realizadas nos dias 28, 29 e 30 de março. Desde o dia 20 de novembro, foram analisadas 4.220 amostras. De todas as análises acompanhadas, o caso mais grave foi o da praia de Canasvieiras, que chegou a ter todos os pontos impróprios para o banho, em decorrência do transbordamento do Rio do Brás. Banhistas procuraram postos de saúde e a Prefeitura e a Casan fizeram uma operação para identificar e lacrar saídas ilegais de esgoto. Com o encerramento da temporada, este foi o último relatório semanal divulgado pela Fátima. O final de semana começa com sol e possibilidade de chuva em grande parte do estado. Na Serra, a temperatura pode chegar aos 26 graus e à tarde podem ocorrer pancadas de chuva. No litoral norte e oeste, o sol aparece entre nuvens e no fim do dia a chance de chuva. As temperaturas registram máximas de 29 e 30 graus. No sul do estado e Vale do Itajaí, bastante calor.
Os termômetros marcam máximas de 31 e 32. O ar abafado pode ocasionar chuva entre a tarde e a noite. Já na Grande Florianópolis, sábado de sol com alguns períodos de predomínio de nuvens e máxima de 28 graus. Foram liberadas hoje a colheita e a comercialização do pinhão. E para facilitar o trabalho dos produtores de pinhão, até uma máquina foi desenvolvida. Mais um ano de colheita que começa cedo para o Jadailson. Os próximos dias do colhedor de pinhão devem ser assim, subindo nos pinheiros para garantir a semente. Um trabalho perigoso e que exige prática para retirar as pinhas. Acostumado, né, com esse serviço? Desde criança já o pai trabalhava, o vovô trabalhava, então a gente já acostumou com o trabalho. É realmente a prática, né? Isso, só a prática. Costume de tirar pinhão. E para facilitar um pouco o trabalho dos produtores, o que antes era feito de forma manual foi substituído por esta máquina, que quebra a pinha e separa o pinhão. A máquina foi desenvolvida há quase 2 anos por um empresário catarinense. Só na região de Painel, onde se concentra boa parte da produção de pinhão do estado catarinense, estima-se que 15 máquinas como essa sejam utilizadas no processo. Uma forma encontrada para também dar agilidade ao trabalho dos produtores. Antes era demorado. Sem essas máquinas aí, tinha que ser pichurum para poder catar uns 10, 12 sacos por dia. E agora, com essas máquinas aqui, nós já temos catado 20, 25, até 30 sacos. Ou seja, facilitou muito o trabalho. Facilitou bastante. Mesmo com a estimativa baixa de produção, o pinhão está vindo com qualidade, o que deve influenciar no preço. Bom para o produtor e nem tão bom assim para o consumidor. Está sendo esperado essa abertura aí de safra por volta de R$4 para o produtor, né? Para saber se isso vai se manter ou não, agora tem que esperar, né? Sim, vai depender. Primeiro, a quantidade é pequena, a tendência é de aumentar o preço. Sim, normal. Agora, o consumo está ligado ao frio, né? Mesmo com um preço pouco salgado, para quem estava com saudade, a temporada do pinhão está aberta. Chegou a hora de consumir uma das comidas mais desejadas do inverno. E a seguir, as informações da sexta rodada do retorno, que começa hoje à noite. E amanhã um clássico que pode ser decisivo para as pretensões do Figueirense no campeonato. Futebol, a sexta rodada do retorno começa logo mais às 8h30 com Guarani e Criciúma em Palhoça. Em campo, um jogo de opostos, um time brigando para não cair e outro na luta pelo título. O Guarani vai jogar em Palhoça 3 dos 4 jogos restantes do retorno. Em 8º lugar com 4 pontos, o Bugre quer conseguir uma sequência de resultados positivos para se garantir na Série A do campeonato do ano que vem. O tricolor carvoeiro tem desfalques importantes para esse jogo. Bruno Lopes está suspenso pelo 3º cartão amarelo e com isso quem ganha a vaga é Gustavo. A única dúvida é no meio. Sentindo o desgaste, Elvis pode não ir para o jogo. Seja quem for o responsável por pensar as jogadas no Criciúma, vai ter que manter a tranquilidade e não sentir a pressão, porque o Bugre vai com tudo para buscar a vitória. E vai ser um Guarani, não vou dizer desesperado, mas sim jogando para cima pela vitória, né? E nós vamos da mesma forma, porque só a vitória interessa. Um empate ou um resultado de derrota, nós estamos totalmente fora de uma briga pelo possível retorno. Então a gente vai encarar da melhor maneira possível e eu tenho certeza que esses que vão entrar em campo vão fazer o melhor para conseguir a vitória. E confira quais vão ser os outros confrontos do fim de semana válidos pela sexta rodada. O destaque é o clássico entre Figueirense e Chapecoense às 4h desse sábado. O Figueirense, que vem de 3 vitórias seguidas, ainda está na luta pelo título do retorno. E o próximo passo não é nada fácil, vai enfrentar a líder invicta Chapecoense. O técnico Vinícius Eutrópio está otimista, mas sabe das dificuldades que vai encontrar. É uma equipe que está formada e jogando junto há 80 partidas, contra uma que provavelmente vai ser a primeira vez que vai repetir uma formação. Mas os trabalhos semanais, eles já vão nos dando crédito, os jogadores eles vão descansando, eles vão compreendendo o processo que a gente quer, né, para que a gente possa, volto a dizer, é importante o catarinense, a gente está focado nisso,
um jogo amanhã muito difícil, a gente está focado nesse jogo. Depois de tropeçar em casa contra o Brusque e ver os adversários encostarem na tabela do segundo turno, o técnico Guto Ferreira continua confiante na equipe e no desempenho de seus atletas. Para ele, a Chape pode sim sair do Scarpelli com mais 3 pontos na bagagem. A gente entrando e fazendo o nosso melhor e dando um pouco a mais até, eu tenho certeza que a gente tem condições de fazer um grande resultado lá. Em Lages, o Internacional recebe o Metropolitano às 8 horas da noite desse sábado. O Leão Baio, com apenas 1 ponto, é o penúltimo colocado na tabela e precisa vencer para somar pontos na briga contra o rebaixamento. O técnico Vaguinho diz que o jogo vai ser bastante difícil no Tio Vida. É um jogo direto, é um jogo que vale 6 pontos. Então, realmente, aí o fator torcida dentro de casa, aqui em Lages, vai influenciar muito. Eu espero que a torcida também venha. No domingo à tarde, Jack e Camboriú se enfrentam na Arena Joinville. A chance de conquistar o título do retorno do estadual e disputar a final contra a Chapecoense está cada vez mais próxima do tricolor, que também tem 13 pontos na tabela. Das últimas 4 partidas que terá no campeonato, 3 serão na Arena Joinville. O único jogo fora de casa será justamente contra a líder Chapecoense. Mais tarde, às 6h30, o Brusque, sexto colocado com 7 pontos, recebe o Avaí, que está de técnico novo. Logo depois da apresentação, Silas já treinou o time para o jogo de domingo. O treinador teve a chance de mostrar seu trabalho. Obviamente, o time ainda não vai ter a cara dele. Tanto que a primeira escalação do treino manteve a base das últimas escalações de Raul Cabral. Renan foi o goleiro. Na defesa, Renato, André Santos, Gabriel e Vitor Costa. O meio-campo teve Judson, Braga, Caio César e Diego Jardel, com Rômulo e William no ataque. E a seguir, as novas regras das eleições deste ano foram debatidas hoje na capital. Encerra no dia 15 de abril o prazo para os eleitores fazerem o cadastramento biométrico. E hoje foi dia de protesto em Florianópolis contra o governo federal. Uma faixa colocada na Avenida Beira-Mar Norte pedia aos motoristas que passavam pelo local e que são favoráveis ao impeachment que se manifestassem buzinando. O protesto no final da tarde de hoje foi organizado pelo movimento Brasil Livre. E terminou hoje a greve dos servidores de São José, que ficaram parados por 31 dias. A categoria aceitou a contraproposta da Prefeitura de um reajuste salarial de 8,5% em 3 parcelas. O mesmo percentual de aumento foi definido para o Vale Alimentação a partir de outubro. As eleições desse ano terão novas regras de acordo com a legislação eleitoral aprovada pelo Congresso no ano passado, assunto que foi debatido pelo Ministério Público de Santa Catarina durante um seminário na capital. O evento teve a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Cristina Guimarães. Florianópolis foi a primeira cidade do estado a receber o Seminário Regional das Eleições 2016. O objetivo do evento, promovido pelo Ministério Público de Santa Catarina, é instrumentalizar todos os atores do processo eleitoral, sejam promotores de justiça, juízes, chefes de cartório, partidos e futuros candidatos. Vamos abordar propaganda política, a questão do Estado democrático e as próprias eleições, a moralidade no processo eleitoral, tendo visto tudo o que tem acontecido esse ano e no ano passado no nosso país. Esses vão ser os principais temas que serão tratados hoje. A fiscalização do correto andamento do processo eleitoral é uma das atribuições do Ministério Público. Estaremos em todas as zonas eleitorais, o processo eleitoral tem prioridade tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, e aí, durante as eleições, os ilícitos, o abuso do poder político, do poder econômico, as condutas vedadas de agentes públicos, aí vão ser combatidas pelo Ministério Público com investigação e ações repressivas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, destacou a importância do evento. Conforme ele debater sobre os processos eleitorais, faz com que o cidadão vote consciente. A união e a cooperação, logo nesse primeiro passo, certamente contribuirão para que tenhamos eleições municipais eficientes, transparentes e rígidas em todos os rincões do nosso querido estado, Santa Catarina.
Já a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Cristina Guimarães, falou sobre algumas mudanças previstas para as eleições municipais deste ano. Entre as novidades estão as alterações de prazos para registros de candidatos, de coligações e de declarações dos comitês. O horário eleitoral dos candidatos no rádio e na TV foi diminuído de 45 para 35 dias, com início previsto para 26 de agosto. Para ela, as eleições de 2016 serão mais claras, mais econômicas e mais facilmente fiscalizáveis pela população. As eleições são a maior festa democrática que nós temos. E o papel do Ministério Público deve ser justamente esse, de orientar os candidatos, os partidos políticos, e não apenas de perseguir e ir atrás de ações e de ilícitos eleitorais. E dentro do cronograma que antecede as eleições municipais deste ano está o cadastramento biométrico. O eleitor tem até o dia 15 de abril para evitar o cancelamento do título. Há poucos meses das eleições, a Justiça Eleitoral segue sem atrasos o calendário de atividades. Em Santa Catarina, mais 5 municípios vão identificar os eleitores este ano através das impressões digitais. Até o dia 15 de abril, ainda é possível correr para não ter o título cancelado. Em Florianópolis, cerca de 84,1% do eleitorado já fez a biometria. Em Joinville, o cadastramento chegou a 84,8%. São José, 87,7%. Palhoça, 90,6%. E Blumenau, 86,1%. Os eleitores devem comparecer nas unidades desses municípios de segunda a sexta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde. Cerca de 200 mil pessoas ainda não tiraram o novo documento, mas como a Justiça Eleitoral ainda está processando os dados colhidos, quem comparecer até o dia 15 de abril não terá prejuízos. Depois disso, tendo o título cancelado, o eleitor pode enfrentar problemas com o CPF e até com contas bancárias, além de ser barrado na urna eletrônica. Para atualizar o cadastro, basta levar comprovante de residência e documento oficial com foto. E você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda. Um bom fim de semana para você. Até segunda.